Muito bem, olá! Primeiro ano do ensino médio, como vão vocês? Tudo bem? Começamos uma semana 4 da nossa apostila 2. Essa semana 4, na continuidade do nosso conteúdo sobre escravidão, tráfico atlântico, exploração de mão de obra escrava nas colônias europeias aqui na América e as formas de resistência dessa população frente a essa violência da escravidão. E nessa semana 4, a gente fala sobre Palmares, o Quilombo dos Palmares, mais um pouco, né, sobre o Quilombo dos Palmares, a gente já tinha falado na semana anterior, e sobre a Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia em janeiro de 1835, que é uma revolta exemplar de vários pontos de vista da estratificação social, do núcleo que permite a gente entender que essa população escravizada de africanos, ela tinha várias origens. Então, várias partes do continente africano e vários tipos de culturas diferentes que vieram parar aqui na América por causa do tráfico atlântico de escravos, né? Esse conteúdo a gente encontra entre as páginas 53 e 63 da unidade 1 do livro de segundo ano e na página 199 também do livro de segundo ano. Portanto, a apostila tem essa diferença de tempo, não é? Que nós falamos sobre a forma como a gente começou a estudar, seguindo o nosso livro didático no primeiro ano, e aí tem essa diferencinha. Então acesse o livro de segundo ano, eu vou enviar mais uma vez, e quem quiser eu envio novamente o livro de segundo ano em PDF, para que você tenha acesso a essas páginas, 53 a 63 e 199 do segundo ano da mesma coleção da Editora Moderna. Revolta dos malês. Primeiro, quem eram esses malês? Né? A palavra malê, que significa islâmico ou muçulmano na língua iorubá, que era uma língua de um grande grupo de famílias do continente africano, e na Bahia também eram conhecidos como nagôs, então malês ou nagôs, e eles eram islamizados. Então eles vêm de uma região do Mali, do Senegal, onde grupos já eram influenciados pela cultura árabe islâmica e na vinda para a América conservaram esta cultura, inclusive sendo alfabetizados. Então escreviam, liam, registravam seus acontecimentos. Era um grupo que contava com homens muito esclarecidos, que tinham essa formação e que vinha passando de geração em geração, de família em família, essa tradição da alfabetização islâmica. Portanto, essa revolta dos malês, que ocorre na Bahia, em janeiro de 1835, ela contou com cerca de 600, 700 homens, a grande maioria desse grupo de malês, que eram até então escravos, né? E não foi à frente, né, porque não teve uma adesão maior entre os chamados crioulos, né? E se a gente pegar lá na América Espanhola, os criollos eram aqueles descendentes de europeus nascidos na América, filhos de espanhóis nascidos na América, os criollos, né? E no Brasil
esse termo crioulo vai ser muito ligado à ideia de mestiço, mas não vai ter tanto esse sentido do descendente europeu nascido, descendente português nascido na América, né? Então no Brasil esse termo vai ter outros significados. Mas o que importa aqui para nós é que essa revolta dos malês, ela, ela foi articulada, mas não ganhou a reação contra a escravidão, mas ela não teve adesão de outros grupos, os Hausás, que era uma outra etnia em número significativo, até participou também, mas não teve peso para levar à frente, mas foi uma grande revolta contra essa situação da escravidão. E vale lembrar que ali na década de 1830 nós já temos uma, uma grande expansão das ideias lá do iluminismo, né? E Salvador era um centro urbano muito importante, havia sido capital durante a maior parte do tempo do Brasil colonial, né? Então era uma cidade que recebia muito essa influência dessas ideias que vinham da América do Norte, da Europa, e entre essas ideias a ideia da abolição da escravidão, do fim da escravidão. Então esses escravos alfabetizados pela religião islâmica, né, eles lutavam pelo fim da escravidão, mas esse movimento não foi à frente. Em todo caso, é um movimento muito importante dentre esses movimentos que nós estamos estudando das revoltas e das formas de resistência à escravidão. Outra característica dessa maior revolta de escravos foi o fato da participação ter sido basicamente de escravos do universo urbano, e os universos ao redor ali, as lavouras, teve pouca adesão. Então, esse movimento ele se inicia ali em Salvador, se espalha pelo Recôncavo, aquela parte da Bahia que faz aquele bracinho, né, para o sul, mas não foi à frente, mas na questão do acontecimento em si, ele teve um papel super importante, porque isso causou um medo em várias elites, em vários grupos de senhores, de que uma revolta semelhante ou maior pudesse ocorrer. E nós estamos nesse contexto também, vai lembrar do haitianismo, né? O Haiti foi a primeira colônia na América a abolir a escravidão. Teve um papel super importante de ex-escravos, né, e de homens descendentes de escravos na liderança dessa nação jovem chamada Haiti, Toussaint Louverture, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, né, vários outros membros dessa nação, o Haiti, que por meio de uma revolta de escravos acabou com a escravidão e se libertou, pelo menos, né? Se não efetivamente, mas causou uma grande ruptura com a exploração colonial, e havia esse medo de que uma grande revolta de escravos, o haitianismo, pudesse se espalhar por todo o território brasileiro. E a revolta dos malês foi um indicativo forte de que poderia haver essa revolta de escravos, né? Então isso causava um certo receio, né, de vários grupos de senhores de escravos que algo semelhante pudesse ocorrer em proporções ainda maiores. Portanto, a revolta dos malês ela é um marco muito importante nessa história brasileira ali desse contexto da escravidão no século XIX. A nossa atividade 1 ela traz justamente essa análise. Os motivos que geraram a revolta dos malês, e obviamente que esse o motivo principal era a escravidão, era a situação de escravidão e sujeição dessas populações a todo tipo de violência e falta de liberdade. Mas o componente muito importante era o fato de deles serem islamizados. Isso, a religião islâmica dava a esse grupo uma unidade na comunicação, na língua, uma unidade na escrita, correspondências entre escravos, não é? Registros, cartas, ou seja, era um movimento que teve
essa característica da religião islâmica, que até hoje, inclusive, no estado da Bahia, foi um dos estados que mais receberam, uma das províncias, uma das capitanias que mais receberam mão de obra escrava africana no Brasil colonial, e essa questão específica de serem escravos daquela região do Mali e Senegal que tinham uma ligação histórica por meio da religião islâmica, né? Então, essa articulação desse movimento se deu muito graças a esse elemento da religião. E, obviamente, essa enorme população malê conseguia conversar e se comunicar com outras etnias, os Haussás e outros mais, articulando esses movimentos. Né? Então, como um dos estados onde havia mais população escrava, a Bahia também conheceu ao longo do século XIX várias revoltas de escravos, né? E a principal delas é a revolta dos malês. Atividade 2 ela retorna à questão do Quilombo dos Palmares e menciona o Ganga Zumba, que era o principal líder de Palmares, que depois foi assassinado, e então o Zumbi dos Palmares assume a coordenação geral dessa, que na verdade não era apenas um quilombo, mas era uma série de quilombos, né, de comunidades, era uma confederação quilombola. E a questão da nossa atividade fala da traição de Ganga Zumba, mas preste atenção que o mais importante é aquilo que a gente já falava na aula anterior, que essas comunidades quilombolas, elas eram muito, dependendo da região, muito bem estabelecidas. Elas tinham uma hierarquia social dentro delas, inclusive algumas a existência de escravos, né, dentro de comunidades de resistência à escravidão, porque a grande resistência da escravidão desses quilombos era com relação ao colonizador europeu. Então, muitas vezes, dentro dessas comunidades quilombolas, havia uma reprodução daquilo que já existia lá no continente africano, de tribos contra tribos, algumas escravizando outras, alguns povos escravizando outros, reinos escravizando outros povos para vendê-los. Então, muito dentro dessa mentalidade, muitos quilombos reproduziam a prática da escravidão. Aqui o que a gente está vendo é que o Quilombo dos Palmares, pelo seu tamanho, pela importância geográfica de uma região onde havia muitas plantações de açúcar e uma ocupação urbana muito grande, essa região da Serra da Barriga, que hoje pertence ao estado de Alagoas, mas que na época pertencia à capitania de Pernambuco, vai ser uma área central de fuga e de núcleos de resistência. Sendo que ali no alto da Serra da Barriga é o principal deles, que é o Quilombo dos Palmares, que liderava uma série de outros quilombos daquela região. E esse acordo do Ganga Zumba com autoridades no Recife mostra que muitas vezes, né, essas autoridades europeias, tanto portuguesas quanto na época do domínio holandês no Nordeste, eles viam como esses quilombos se organizavam e que muitas vezes não adiantava apenas uma violência direta de ataque e destruição desses quilombos, mas a procura por uma negociação com esses chefes quilombolas. A procura até mesmo pela diplomacia, por acordos, porque muitas vezes não era possível essas autoridades coloniais enfrentar diretamente por meio de ações militares ou de violência esses quilombos que se organizavam muito bem, como verdadeiras fortalezas. Fora a questão do acesso a esses lugares que eram estrategicamente escolhidos, eram alto de serras, eram lugares de mata fechada, então era muito difícil o acesso a esses quilombos, não é? E isso já era um complicador para essas autoridades coloniais. A questão do número de pessoas que habitavam esses quilombos e que dependiam desses quilombos centrais para tudo, né? Para defesa, para doação de terra, para equipamentos, né? Material, alimento, ou seja, havia uma rede ali que se formava ao redor desses quilombos, então não era assim simplesmente atacar, matar ou recapturar aquela população
de escravos. Em alguns casos havia também a junção de populações indígenas que também se juntavam ali, ou então muitos quilombos surgiam em regiões de aldeias indígenas, né? Então você tinha ali um, 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 vários interesses que se juntavam, né? Então grupos indígenas e escravos fugidos se juntavam, formavam aquelas fortalezas. Então não era tão simples assim apenas se valer da ação militar. E muitas vezes o que valia mais era a tentativa de acordos. E a questão de Palmares, a pergunta, né, da nossa atividade 2 é se o Gangazumba traiu Palmares, o quilombo dos Palmares, ao fazer um acordo com o governador de Pernambuco. É, é difícil responder, né? Ele estava numa situação em que cada vez mais havia uma repressão contra o quilombo, né? Então a tendência era aumentar, né? Então ele fez um acordo de certo modo para salvaguardar aqueles que já estavam no quilombo, mas aqueles que tinham chegado após aquele acordo seriam devolvidos, né, escravos. É uma questão difícil, mas o, o importante aqui é a gente entender a existência, né? A existência de uma forma de resistir à escravidão, que vai espalhar sua fama para várias outras regiões. Então, mesmo com o Guangazumba e depois com o Zumbi dos Palmares, o nome Quilombo dos Palmares se tornou o grande modelo, o grande exemplo da resistência africana na América. Ele certamente foi o maior dos quilombos que já existiram no Brasil colonial e por isso mesmo é um objeto de estudos e cada vez mais nós vamos montando esse quebra-cabeças de como era o dia a dia, de como eram as relações dentro desse quilombo. E no grande imaginário colonial, quando surgiam quilombos em várias regiões, o grande receio dessa população urbana e das autoridades portuguesas é que algo semelhante a Palmares pudesse surgir nessas regiões onde havia uma população escrava muito grande. Paira ainda um grande mistério sobre a figura do próprio Zumbi dos Palmares. Zumbi e Dandara, sua esposa, ou alguns dizem se Dandara existiu de verdade, ou se é, é, é muito difícil esse tipo de investigação. Se Zumbi tinha escravos, provavelmente ele tinha escravos, mas né, porque o símbolo de Palmares é o símbolo da resistência maior à escravidão. A escravidão europeia, a escravidão mercantil, a escravidão moderna. Mas, como eu falei, esses quilombos também eram locais de prática de formas de culturas muito antigas que vinham desde a ancestralidade desses povos do continente africano e havia entre essas tradições a tradição da escravidão. Então, muito provavelmente, Zumbi devia ter escravos. A violência dentro do Quilombo dos Palmares é algo que para nós ainda é um objeto muito grande de investigação, como se davam essas relações dentro do Quilombo dos Palmares. Então ainda é tudo um processo de investigação que nós vamos tentando esclarecer e montar esse quebra-cabeça. Mas de todo modo, Zumbi tem o seu papel importante na história do Brasil como uma figura de resistência a esse tipo de escravidão, que era a escravidão mercantil, escravidão praticada pelos europeus aqui na América. Bom, com isso nós encerramos nossa semana 4 da nossa apostila 2, semana 4 da apostila 2. Espero que não tenhamos uma apostila 3, porque eu gostaria muito de voltar para a escola com muita saudade de todos, mas não depende da gente, né? Então a gente tem que aguardar. Vamos ver como serão esses próximos passos e qualquer dúvida, qualquer sugestão para um vídeo, para uma aula, envie nos nossos canais. Terei todo o prazer do mundo, disponibilidade para fazer para vocês. E é isso. Leiam, procurem informações, procurem ampliar um pouco esse universo de estudos, né? Vamos tentar
olhar um pouquinho para além da pandemia. Eu sei que é difícil, mas já pensar um pouquinho mais à frente exige um certo otimismo, mas, né, eu acho que é o que tem para nós nesse momento, certo? Então, no mais, boas leituras, bom trabalho e um abraço a todos. Espero que estejam todos bem. Isso aí. Tchau, tchau.